Fala aí, pessoal. Eu sou o Michael Pereira e agora você está no canal Na Lixeira. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Se você já esteve outras vezes, muito obrigado por voltar. Sempre falo essa frase e agora quase que ela fugiu. E agora nós vamos falar sobre futebol. Trazer novamente aqui esse assunto, né? Falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque lá atrás, no início da competição, eu fiz um vídeo onde eu tentava prever o que poderia acontecer ao longo do campeonato. Eu usei uma tabela que o Globo Esporte ele sempre faz, todo ano, que eu acho muito interessante, onde você pode colocar cada time ali em determinada posição. Vamos falar sobre o Z4, né? Começar pelo Z4, os rebaixados. Antes de você começar a falar quem estava em 20º lá no seu vídeo, quem ficou, teve alguma surpresa? Assim, em relação ao Z4, teve uma enorme surpresa, né? Os outros 3 rebaixados não me surpreenderam, mas teve uma grande surpresa nesse rebaixamento aí, desse Z4. E rolou, claro, algumas surpresas aí que, de forma alguma, eu não esperava. A gente vem muito influenciado dos estaduais, né? E aí gera aquela polêmica, né? Hoje em dia, o campeonato estadual, ele tem o mesmo peso que tinha 20 anos atrás, né? Ou se hoje em dia o campeonato estadual é apenas, tipo, uma pré-temporada, né? Tipo isso, uma preparação pela frente. Acho que os grandes times que têm objetivos maiores na temporada, como ganhar uma Libertadores, eles usam o estadual como uma pré-temporada. Como um momento para você pegar alguns jogadores do elenco que estavam prestes a ser dispensados, né, que estão no banco, para esses jogadores ganharem ritmo, né? A molecada também que está vindo das divisões de base, começar a se acostumar com uma pressão para lá na frente esses caras ajudarem o elenco com um objetivo maior, né, que é o Nacional, a Libertadores. E aí, infelizmente, o estadual perdeu o charme que tinha. Aquela semana de final, principalmente quando você tinha os 2 grandes rivais, né, tipo Flamengo e Vasco vão decidir a Taça Guanabara. O Maracanã lotado, era aquela zoação, era uma festa grande que durava dias. Os trens, né, aqueles vídeos dos trens parando ali na estação do Maracanã, de São Cristóvão. Isso, lotado. Verdade. Hoje em dia, virou aquela coisa. É o título que ninguém quer, se ganha, nego solta fogos, comemora, zoa o amigo que torce pelo rival, e aí 2 dias depois esquecem. Z4, então, vamos iniciar pelo Z4, a 20ª posição. Então, na última posição, eu apostei na Chapecoense, e eu acertei, deu Chapecoense. Com uma campanha muito pior do que eu esperava. Chapecoense, eu não tenho a tabela aqui agora, né, para ver as vitórias, saldo de gols, né, entrar nesses critérios mais técnicos. Né? A ideia mesmo é comparar as equipes. Mas a Chapecoense, acho que venceu um único jogo, teve uma campanha realmente horrível. Eu apostava que a Chapecoense iria ficar em último, mas não acreditei que seria uma campanha tão ruim. Né? Eu via como o pior time da Série A. E nesse ponto eu acertei. Você tinha alguma outra expectativa? Eu esperava mais da Chapecoense. Por ter sido campeão da Série B, achei que o time ia vir mais forte e talvez ficasse ali entre a galera que ia se classificar para a Sul-Americana. Então, pode-se dizer que você errou. Justamente. Se eu tivesse previsto lá no começo, eu teria errado. Isso. Então, agora, 19º, ficou o Sport. Eu tinha apostado no Juventude. E o Juventude lutou contra o rebaixamento até a última rodada, né? Exatamente. Ficou em 16º, ficou ali na última posição antes da zona de rebaixamento. Há quem diga que o Corinthians deixou também para rebaixar o Grêmio, né? Com certeza. Não conseguiu vencer naquele jogo contra o Grêmio, mas deu uma outra oportunidade. De rebaixar o Grêmio. E aí virou esse gauchão, né? Tipo uma final de campeonato gaúcho, né? Juventude e Grêmio lutando contra o rebaixamento e meio que o Juventude saiu com um título, né? Em ficar na primeira divisão. Na minha tabela eu não considero que o Juventude foi um grande erro. Eu apostei 19º e fui com 16º. Então, tá próximo, né? Margem de erro, né? E o 19º da tabela, de verdade, foi o Sport. Que, na minha opinião, foi um meio acerto, porque eu escolhi 18º, né? Ficou em 19º. Eu coloquei na zona de rebaixamento, foi rebaixado. Então, eu considero um meio acerto. Eu lembro que o Sport ele já vinha muito mal nos estaduais. Ninguém colocando muita fé no Sport. Ele iria fazer alguma graça no campeonato. Ele ia tentar algo como uma Sul-Americana, né, que já seria pouco para a tradição, né, do time. Já se falava muito na possibilidade do Sport vir muito fraco e ser um grande candidato a rebaixamento. Por isso que eu coloquei em 18º, ficou em 19º. E o 18º da tabela oficial foi o Bahia.
E aí você tem alguma coisa para falar sobre o 18º lugar? Sobre o 18º e 19º, né? Das suas escolhas, né? Eu não esperava também que o Sport chegasse a ser até mais pela tradição, né? Que o Sport chegasse a cair, mais pela tradição, porque não estava acompanhando muito essa última trajetória, vamos colocar assim, da metade do ano pra cá do Sport, nem como foi o estadual deles, mas não esperava que eles caíssem também. Uma surpresa para mim não foi uma grande surpresa, mas o Bahia ter sido rebaixado 18º. Eu coloquei o Bahia em 16º, bem no limite, mas eu acreditava que talvez eu estivesse exagerando. Mas acabou que o Bahia realmente foi rebaixado. Acho que o Bahia já vinha meio que se agarrando na Série A já desde o ano passado, desde 2020. E aí dessa vez não teve jeito. Eu ouvi alguns comentaristas comentando, falando a respeito de que, assim como alguns clubes, o Bahia estaria enfrentando uma crise na administração e o rebaixamento, né, do Bahia é uma prova, né, uma demonstração de que você pode ter bons jogadores, né, mas tem que ter uma boa administração, senão o negócio não vai pra frente. Verdade. Agora, sim, pode falar. Antes de ir pro próximo, né, uma ressalta, né, o Bahia jogou contra o Atlético Mineiro, um dos últimos jogos, se eu não me engano, acho que foi até o jogo que o Atlético Mineiro foi campeão, e o Bahia deu a vida quando fez 2 gols, né, eu tava assistindo o jogo e, foi empolgante, 2 gols do Bahia, assim, e aí depois o jogo desandou pro Bahia e o Atlético venceu. Mas pra mim é um exemplo, cara, de como nós, torcedores, às vezes pagamos de idiota. Os caras passam o campeonato inteiro perdendo, empatando, perdendo. E aí quando o negócio aperta, no sentido de vai ser rebaixado, precisa vencer tudo, os caras vão lá dar uma vida. Nem parece aquele time que jogou o campeonato inteiro capengando. E aí, de repente, num jogo decisivo, por exemplo, como do Juventude e Corinthians, os caras vão lá, faz o gol, no último minuto se salva. Tipo, cara, você sofre o campeonato inteiro à toa, né? Tipo uma parada assim. Parece que não tem a entrega, igual do último jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro. Isso eu quero falar. O Grêmio jogou loucamente. Você está exatamente dando o exemplo do nosso próximo colocado da tabela oficial. O primeiro rebaixado, 17º, foi o Grêmio. Que aí é a minha grande surpresa, né? Eu não esperava o Grêmio, com o time que tinha, né, com vários jogadores, muito bons. Acho que no início do campeonato era o Filipão, que estava no comando do time, se eu não me engano. Ou não lembro se foi o Renato Gaúcho, e ele saiu e entrou o Filipão. Mas ainda assim, cara, o Grêmio, na minha opinião, era um candidato a Libertadores. Né? E aí jogou muito mal o campeonato todo. Aí no último jogo, você tem que vencer o campeão e tem que torcer por uma série de fatores e outros resultados. O seu time mete 3-0 com 10 minutos de jogo. Sabe, o torcedor do Grêmio deve ter ficado com aquela cara de idiota lá no estádio, pensando por que não fez isso durante o campeonato todo? Né? Ou pelo menos em 5, 6 jogos que ele perdeu ou empatou de bobeira. Eu não estaria nessa situação. Exatamente. O 17º tinha sido o Cuiabá. E olha que eu tinha dado um crédito pro Cuiabá, hein? Coloquei ele em 17º, mas era um time que eu poderia ter colocado em 19º, ou até em último, né? Porque era estreia na primeira divisão, um time muito jovem, acho que o Cuiabá deve ter 10 anos, ou menos, e saiu do nada para a primeira divisão e se manteve, né, na primeira divisão. Uma grande surpresa, na minha opinião, o Cuiabá não ter caído. Então, fechado aqui o Z4, né, a gente teve apenas um acerto, né? Chapecó no 20º lugar. Isso aí. O que realmente aconteceu. E a nossa zebra maior, acho que é o Grêmio, né? No Z4. Isso. Aí depois se eu não me engano, a gente vem com 2 times que permaneceram, porque o grupo para Libertadores ficou gigante, né? Verdade. Então o grupo da Sul-Americana deu uma estendida. Então a gente teve 2 times que ficam, né? Na Série A, não participando de nenhuma outra competição a mais. 16º, Juventude, né? Eu apostei que iria cair em penúltimo. Exatamente. 16º eu tinha colocado o Bahia, que foi rebaixado. Então a gente já pode pular pro 15º, né? Já comentado aí bastante sobre Juventude e Bahia. Bahia. 15º na previsão ficou Corinthians. Na minha previsão, E foi o Cuiabá, né? Foi o Cuiabá. Ele falou. O Corinthians eu não tava dando muita coisa pro Corinthians, porque no começo do ano se falava muito numa crise do Corinthians, né? Uma crise financeira absurda, um time mal montado, mal dirigido, sabe? Eu não imaginava que o Corinthians poderia ser rebaixado ou lutar contra o rebaixamento. Mas eu também não esperava muito que o Corinthians ficasse, por exemplo, acima do 10º lugar. Isso aí eu não imaginava de forma alguma. Pode falar. Achava que o Corinthians iria ficar aí nesse meio de tabela do 10º para baixo.
Eu fiquei surpreso quando eu vi uma das rodadas aí, o Corinthians venceu e chegou à 4ª posição. Aí, tipo assim, cara, como assim? Até ontem os caras estavam lá embaixo, 15º, 16º, de repente, lutando contra o rebaixamento. O Corinthians aproveitou aquela janela que tem em agosto, né, quando você pode contratar. Aí trouxe o Renato Augusto, acho que mais uns 2 ou 3 bons jogadores. O time se acertou e começou a usar o fator de jogar em casa, né? Começou a ganhar em São Paulo. Conseguiu somar uns pontos, aproveitou um campeonato muito equilibrado e foi subindo 10 posições acima do que eu previ. Cara, se eu não me engano, agora a gente entra no grupo da Sul-Americana, né? Que começa do 10º. Antes tem o Atlético Paranaense, que ganhou a Sul-Americana. Aí ele já automaticamente está na Libertadores, né? Ficou em 14º, né? Isso aí. Posição 10º, que também lutou para não cair no rebaixamento, né? Eu acho que o Atlético Paranaense, depois que ganhou a Sul-Americana e se viu numa final de Copa do Brasil, meio que largou o Brasileirão de lado, mas largou tanto que chegou a ficar ameaçado de rebaixamento, né? Sim. Aí depois, depois olhou, vamos dar uma apertadinha aqui, ganhar um jogo aqui. Então tivemos o Atlético Paranaense como campeão da Sul-Americana. Foi surpresa para você ser campeão da Sul-Americana? Tanto o Atlético ou o Bragantino, que chegaram até a final, por exemplo? Não, nem tanto, porque se os grandes times argentinos e uruguaios e chilenos estão em crise, né, os times que jogam a Libertadores, né, estão com problema financeiro, perderam aqueles times competitivos, né? Se isso já acontece com os grandes, com os menores, que são os times que disputam a Sul-Americana, né, então ficava meio óbvio que ia chegar um time brasileiro na final da Sul-Americana. Não esperava que fossem 2, mas eu acreditava que ia chegar um brasileiro, ia pegar um Peñarol ou um São Lourenço numa decisão. E no 14º eu tinha colocado o América Mineiro. É verdade, América Mineiro. Que é o time ali que, tradicionalmente, você já aposta que vai ficar no meio de tabela, ali pra baixo, né? Você não vai pensar, Atlético Mineiro vai pra Libertadores. Vai ficar em 8º aqui. Exatamente. E o Atlético Mineiro que em 2020, né, 2021, fez uma excelente campanha na Copa do Brasil. América Mineiro, né? Isso, América Mineiro. Ele fez uma excelente campanha ali na Copa do Brasil, 2020-2021. Isso. E aí se classificou, claro que houve aquela mudança de time e tal. Mas, pô, terminou na pré-Libertadores, né? É maior que esses times dentro do futebol. O melhor colocado, né? Entre os, o melhor colocado entre os da segunda divisão. Com melhor estrutura, com uma expectativa de você ver essa equipe fazendo frente a frente contra os grandes times, né, que estão disputando o título, e não correndo muitos riscos de rebaixamento. Isso, a gente vai entrando na Sul-Americana agora, né? 13º, né? Isso. Sua previsão era o Atlético Goianiense. Isso. Que é uma equipe que tradicionalmente fica aí, né? 13º, 14º. É um time que vem melhorando também, vem crescendo. Se manteve mais um ano aí na primeira divisão. Não foi uma surpresa o Atlético ter ficado na posição que ele ficou. Ele foi em 9º lugar, né? Na tabela oficial. É o primeiro classificado sul-americano, né? 9º lugar. Enquanto na verdadeira tabela, vamos chamar assim, né? Nós tivemos aí o ponto polêmico. Acho que vai ser o ponto mais polêmico dessa nossa previsão aqui. São Paulo, né, me surpreendeu muito negativamente. Eu não sei o que eu tinha tomado na época, quais drogas que eu havia feito uso para colocar o São Paulo como campeão nacional de 2021. Depois que eu parei para pensar, né, tendo Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né, como concorrentes. Eu acho que eu fiquei muito empolgado com o título do São Paulo, o título paulista, né, com o Crespo, aquela onda, né? Pô, o Crespo estava super em alta, todo mundo elogiando o São Paulo. Eu pensei, se o São Paulo ganhar um paulista diante do Palmeiras, que é o maior time paulista, né, dessa recente era, então o São Paulo tem condições de bater de frente com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Eu pensei que o São Paulo ia se manter equilibrado ao longo da competição, que o Crespo ia sempre tirar algum coelho da cartola num momento difícil e ia conseguir levar o São Paulo à vitória numa situação complicada. E não aconteceu nada disso. A campanha do São Paulo com o Crespo no começo foi horrível e o São Paulo chegou a ser ameaçado de rebaixamento. E um time como o São Paulo acabou, no final das contas, tendo que comemorar uma classificação para a Sul-Americana. Eu acho que era triste ver o Rogério Ceni falar assim, tipo, teremos um ano difícil, tem que se preparar, muita luta. Eu não sei se é 12, então, que é o Fortaleza na previsão, né? A previsão Fortaleza. Fortaleza também, eu não acreditava que iria lutar contra rebaixamento, também não imaginava que fosse ficar na parte de cima da tabela, né? Se ficasse na parte de cima, talvez um 10º lugar, 9º lugar. E aí eu
tentei ser legal com o Fortaleza. Quando fui fazer a tabela, foi como nós falamos do Ceará. Tem aquela disputa ali, né? Então eu pensei, se eu vou colocar o Ceará num lugar, o Fortaleza, que é o seu maior rival, e tá meio que numa média, né? Muito próxima. Então tem que colocar numa posição próxima. Aí eu coloquei em 12º. Tá na zona de Sul-Americana. E acabou sendo... Acho que a maior surpresa da competição pra mim foi o Fortaleza. Quarto lugar. Quarto lugar, Fortaleza realmente foi bem legal. Teve um torcedor que comentou alguma coisa do tipo assim, foi um ano surpreendente pra nós, torcedores do Fortaleza, classificado aí na Libertadores e classificado diretamente nos grupos. Sim. Né, diretamente, porque com o Atlético Mineiro campeão e o Palmeiras campeão, o Flamengo é o primeiro da Libertadores, né, na fase de grupo. Isso. E o Fortaleza é o segundo. Verdade. A maior surpresa, né? Achei muito bonita a festa que a torcida do Fortaleza fez no final do jogo. Acho que já na última rodada, fizeram um mosaico. Foi muito lindo a comemoração. É quase como um título nacional pro Fortaleza, né? Com certeza. Exatamente a melhor posição que o time do Nordeste teve nos pontos corridos. O segundo, pra mim, ficou uma surpresa, que foi o Internacional. Isso. Também eu apostei Internacional mais pra cima, ali no meio da tabela, ali, né? No 6º lugar. Acreditei que o Internacional iria entrar na pré-Libertadores, né? E acabou ficando 6 posições abaixo. Acho que isso aconteceu na minha previsão do ano passado. Acho que um time que eu apostei que ia ficar em 6º ficou em 12º. E agora, por coincidência, aconteceu a mesma coisa. E aí a gente chega no 11º, né? Você tinha colocado o Atlético Paranaense. Isso. O Atlético... Eu até achei que ia errar feio. Eu pensei que o Atlético poderia chegar entre os primeiros. Porque é sempre um time assim, que representa bem. Sempre chega ali em 5º, 6º, 7º lugar. Aí apostei no Atlético Paranaense 11º. E o Atlético largou de mão o campeonato. Eu acho que se o Atlético não tivesse largado de mão, depois de ter ganhado a Sul-Americana, de chegar na final da Copa do Brasil, acho que o Atlético ficaria nessa posição aí, cara. Porque foi 14º, né? Fez uma forcinha no final ali pra não ser rebaixado, ficou 14º. A gente pode dizer que tá na sua margem de erro, né? Não tá tão ruim. E o 11º foi o Ceará, que ficou bem atrás do seu arquirrival. Então acho que a gente já pode parar por aqui nesse vídeo, né, nessa primeira parte. Nós falamos numa ordem decrescente, do 20º até o 11º. Ficou bem bacana. E no próximo vídeo a gente vai para outra parte da tabela. Então vamos fechar esse primeiro vídeo por aqui, essa primeira parte. Nós falamos da tabela numa ordem decrescente, do 20º até o 11º. E depois nós vamos entrar na outra parte da tabela. Vamos fechar por aqui essa primeira parte, onde falamos numa ordem decrescente, do 20º até o 11º. Continuamos no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Isso aí. As futuras surpresas, né? Ou as zebras, na primeira parte da tabela, na parte de cima agora. Até o próximo vídeo, então. Fazendo pirraça? Grande desse jeito? Não vai usar o computador. Não vai. Calor, fala pra tu. Nossa, tá calor hoje, hein? Tá bravo. Fica aí. Na tua aí, cara. Vai lá, vai. Sem chorar. Peraí que eu vou chorar. Peraí. Essa é foda. Sem chorar. Aqui, ó, todo molhado. Aqui, ó, todo molhado. Sem vergonha. Dona Tia, tudo bom?